Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conferência digital do Fórum de Energia e Clima. Esta quarta-feira sobre o tema Transição para a Agricultura Sustentável. Esta é um segundo episódio de uma série de várias conferências que irão ocorrer ao longo das próximas semanas, todas as quartas-feiras, onde nós traremos um tema importante e que contribua com soluções para a resolução daquela que é uma das maiores ameaças do nosso tempo, que é a crise climática. Este é um dos temas mais importantes quando falamos de alterações climáticas. A produção de alimentos tem um grande impacto nos ecossistemas, tem também um grande impacto naquela que são as emissões de gases com efeito de estufa que todos os anos que todos os dias emitimos na nossa atmosfera. Por isso é muito importante falarmos de agricultura. Todos os alimentos que comemos têm, de uma forma ou outra, uma relação com a terra. Depois passam pela magia da cozinha até chegarem às nossas mesas, para fazermos as nossas refeições sem as quais nós não podemos viver. A agricultura e a produção de alimentos representa cerca de 1/3 de toda a força de trabalho existente no mundo, mas não é suficiente para alimentar toda a população, porque nos tempos que correm, mais de 800 milhões de pessoas continuam a enfrentar a fome. O que podemos fazer neste cenário de crescimento da população mundial e nestes tempos onde as alterações climáticas cada vez mais se fazem sentir? Tempestades, secas cada vez mais endémicas, culturas que vão subindo para latitudes mais elevadas, nutrientes a reduzir devido à concentração de CO2, solos degradados, toxinas, destruição da floresta para dar espaço à criação do gado, dificuldade no acesso à água. Será que a especialização e a agricultura intensiva e superintensiva é o caminho certo para garantir as nossas necessidades alimentares? Ou será que estamos a consumir os recursos que são necessários para as próximas gerações? O Fórum de Energia e Clima, nestas conferências, junta os agricultores, a ciência, a política, numa conversa que teremos ao longo da próxima hora à procura das respostas para esta necessária transição para uma agricultura mais sustentável. Para esta conversa convidei o Pedro do Carmo, que é deputado na Assembleia da República e presidente da Comissão de Agricultura e Mar e também um defensor do mundo rural. Convidei o Issoufo Tancar, que é diretor nacional de Moçambique, do Fórum da Energia e Clima e engenheiro agrónomo. O Eugênio Sequeira, que é conselheiro nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável de Portugal, professor catedrático, especialista em Ciências do Solo. Mário Carvalho, professor catedrático da Universidade de Évora e especialista em Ciências Agrárias. José Núncio, que é engenheiro agrónomo e presidente da Federação Nacional de Regantes de Portugal. E a Ângela Moreno, que é presidente do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário de Cabo Verde e também presidente do Conselho de Administração para a Investigação e Desenvolvimento Agrícola da África Ocidental e Central. Gostaria de começar esta conferência com uma reflexão com o professor Mário Carvalho. Esta pandemia da Covid-19 trouxe-nos uma grande dor de cabeça, mas terá trazido também uma iminente crise económica que iremos enfrentar. E a determinada altura nós somos confrontados com uma preocupação de que a cadeia de abastecimento de alimentos se ela é ou não é capaz de nos abastecer. A União Europeia tem este balanço positivo. Penso que em termos económicos, ou exclusivamente económicos, será um bom dado, uma vez que nós exportamos mais alimentos, somos exportadores de alimentos e importamos menos, portanto, numa diferença entre 140 mil milhões de euros de exportações e 115 mil milhões de euros de importações. Mas, no momento em que refletimos sobre uma necessidade de investimento público no pós-pandemia para a recuperação da economia
E quando se fala que para a recuperação desta economia, uma das áreas de investimento poderá ser a agricultura, até por razões de soberania nacional, não será neste momento uma preocupação de todos olharmos para como este investimento vai ocorrer, isto é, será que vamos ter um tipo de investimento no seguimento daquilo que foram as campanhas de trigo do tempo do Salazar que destruíram os nossos solos, ou estas culturas mais intensivas destes últimos tempos com grande necessidade de água e químicos, ou se por outro lado podemos absorver aquilo que o professor tanto tem falado ao longo da sua carreira, que é o cuidado com os solos, o enriquecimento dos solos com matéria orgânica, no seguimento da proposta também do presidente Macron de enriquecer em matéria orgânica os solos para captura de carbono. Será que nós podemos, nesta nova fase, olhar para este novo tempo em que será necessário investimento de uma forma diferente, onde as preocupações com os ecossistemas, com os solos, com a água, possa se sobrepor ao interesse meramente económico e com uma preocupação maior com a saúde do planeta e já agora também com a nossa saúde, porque nós acabamos por comer os alimentos que vêm dos campos. Portanto, era esta reflexão que eu gostava de lançar, agradecendo desde já a sua presença e tudo aquilo que nos tem transmitido ao longo de todos estes anos. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de ser o primeiro a falar. Isto é um tema do tamanho do mundo, né? Mas que a agricultura, como qualquer outra atividade económica, tem de ser sustentável, eu julgo que é um axioma. E a sustentabilidade vai obrigar forçosamente a termos uma sustentabilidade económica e uma sustentabilidade ambiental. Não há sustentabilidade sem estas duas vertentes, para já não falar noutras, nomeadamente a social. A questão da sustentabilidade da agricultura está seriamente ameaçada. Está ameaçada por fatores económicos, porque a agricultura tem visto, nas últimas décadas, uma degradação muito grande dos termos de troca, ou seja, o preço dos produtos agrícolas não aumenta da mesma forma que aumenta o custo dos fatores de produção e, portanto, a agricultura, para poder sobreviver a este facto, precisa forçosamente de melhorar a eficiência do uso de fatores. Mas a eficiência do uso de fatores em si, uma questão fundamental para a sustentabilidade económica, porque os problemas de poluição causados pela atividade agrícola, seja da água, do ar ou do solo, resulta de um excesso de utilização de fatores e principalmente uma utilização pouco eficiente desses fatores. Portanto, as duas coisas estão intimamente ligadas. Não é possível conseguir uma sustentabilidade económica da agricultura se nós não cuidarmos ao mesmo tempo da sua sustentabilidade ambiental, porque senão há uma aparente vantagem económica que rapidamente se vai perder ao fim de pouco tempo por degradação do ambiente onde produzimos. Melhorar a eficiência do uso de fatores e dessa forma compatibilizar a questão económica com a questão ambiental passa por entendermos a agricultura como um ecossistema e não apenas como uma folha de cultura ou uma cultura. Ela é um ecossistema e nós temos que atuar nas variáveis desse ecossistema que podemos interferir. E a primeira e mais importante delas todas é, sem dúvida nenhuma, o solo. Nós temos que melhorar e muito as funções do solo. E agora estou a falar especificamente no caso português. Temos que aumentar a capacidade do solo fornecer nutrientes às plantas, de armazenar água, de garantir a drenagem e de permitir a entrada de máquinas e terrenos sobre o solo, de forma a podermos cumprir o itinerário técnico das culturas. Há muitos aspectos ligados à melhoria destas funções do solo, mas há uma questão central e mais importante do que as outras todas, que é o aumento do teor de matéria orgânica do solo. E essa deveria ser o centro da nossa política agrícola, porque verdadeiramente é aumentando o teor de matéria orgânica do solo que nós podemos tornar todo o território sustentável. A construção de uma grande barragem como o Alqueva, que representou o maior investimento público do século, permitiu regar 120 mil hectares. 120 mil hectares é uma gota d'água no Alentejo e, no entanto, é o maior investimento público. E atinge um número de empresários muito pequeno e atinge um território muito pequeno comparativamente com o Alentejo todo. Portanto, verdadeiramente a ação da política agrícola devia-se incidir em políticas que ponham o solo no centro da sua preocupação. Naturalmente, não basta ocuparmos do solo para melhorarmos a sustentabilidade da agricultura.
temos de cuidar de um segundo fator que é fundamental, que é a biodiversidade. Nós precisamos de sistemas agrícolas biodiversos porque a perda de biodiversidade do ecossistema obriga-nos a aumentar o consumo de fatores para conseguir manter esses sistemas mais estáveis e, mais uma vez, vamos penalizar a componente económica e a componente ambiental do desempenho do sistema. Pois, naturalmente, temos de cuidar de outros aspectos, nomeadamente da genética dos indivíduos que compõem o nosso ecossistema agrícola, sejam plantas, sejam animais, mas é nestes 3 vetores, principalmente, que nós temos forçosamente que atuar. Nós não vamos conseguir resolver o problema pondo subsídios na atividade A ou na atividade B. Nós já cometemos demasiadas vezes esse erro ao longo da história de Portugal, porque antes da campanha do trigo já o tínhamos cometido anteriormente, já no tempo da monarquia cometemos o mesmo erro, e, portanto, procuramos intensificar o uso da terra sem procurar cuidar das funções do solo, e isso deu sempre um desastre. Desastres que estamos atualmente a pagar, porque as alterações climáticas vêm pôr um stress adicional ao funcionamento dos nossos ecossistemas agrícolas. E neste stress adicional que a alteração climática nos coloca, nomeadamente a perda de precipitação e a ocorrência, o aumento da frequência da ocorrência dos fenómenos extremos, seja de seca, seja de grande precipitação, aumenta a importância de melhorarmos as funções do solo. A resposta que nós temos de adaptação às alterações climáticas que aí vêm não é o regadio, é a melhoria das funções do solo em primeiro lugar. E esta melhoria das funções do solo não só tem a vantagem de ser uma política de adaptação, como é uma política de mitigação, porque ao fixarmos carbono no solo, contribuímos para a neutralidade carbónica da atividade agrícola, que é uma questão fundamental no futuro próximo que se coloca a todos. Não é? Professor, muito obrigado. Nós iremos voltar numa próxima ronda. Eu agora cumprimentaria o Pedro do Carmo, lançando também uma reflexão. Quando nós fizermos a história do Alentejo daqui por alguns anos, ou melhor, a história de Portugal, penso que todos concordaremos que o Alentejo mudou muito ao longo desta última geração. Na minha infância havia um Alentejo distante, onde não havia água, onde não havia emprego, onde não havia muitas oportunidades, as pessoas eram forçadas a sair. E hoje vimos que o Alqueva, o turismo, os investimentos agrícolas trouxeram ao Alentejo um novo horizonte, com uma economia, com mais emprego. Aí terá tido uma importância a utilização dos recursos endógenos. E o Pedro do Carmo, enquanto presidente da Câmara de Ourique, lançou a marca do porco alentejano, que se desenvolve num sistema sustentável de agropastoril e em que as árvores não são vistas como ervas daninhas, portanto são aproveitadas para que haja uma agricultura mais sustentável e para que haja melhores condições também para que a atividade se possa desenvolver. Hoje a Colômbia, o Canadá e os Estados Unidos estão também a adotar esta prática sustentável que nós usamos na Península Ibérica há 450 anos. Aquilo que eu gostaria de perguntar ao Pedro e lançar esta reflexão é se acha que este é um caminho possível para o Alentejo, o caminho de uma agricultura mais baseada nos sistemas sustentáveis, com mais mobilização de solos, com rotação de culturas, com uma utilização mais eficiente da água, ou se será sempre necessário acompanhar este modelo de desenvolvimento com os sistemas mais intensivos ou superintensivos que também ocorrem nestes tempos que correm. Bom, antes de mais, boa noite a todos os participantes e a todos os ouvintes. Um prévio cumprimento e agradecimento ao Ricardo Campos, presidente do Fórum da Energia e Clima, por disponibilizar estes debates e trazer à discussão estes temas de especial relevância e de especial interesse. Discutir e falar sobre eles é naturalmente o melhor contributo que podemos dar para melhorar a situação. Quando falamos em agricultura sustentável, falamos naturalmente, o termo
é oposto à agricultura convencional. Ora, dizemos que tem que ser uma agricultura diferente. E é verdade. Temos que, efetivamente, quando falamos em agricultura, a agricultura cria. A agricultura não transforma, contrariamente à indústria. E usarmos um termo muito frequente, que é a agroindústria, que eu discordo dele, porque agricultura é criação, é produção. A transformação é outra coisa, e também há a transformação dos produtos agrícolas. Mas falar nesse termo não nos beneficia nada, porque nós, quando falamos de agricultura sustentável, temos que pensar que este é um dos maiores desafios. E é um desafio enormíssimo para esta geração e para as gerações vindouras. Porquê? Se em Portugal podemos dizer que a população mundial, a população não tem aumentado. Na Europa também não, mas no mundo a população continua a alimentar e as previsões são que em 2050 seremos 9,2 bilhões. E é preciso alimentar esta população e isto é um desafio. Mas como fazê-lo em consonância com o planeta, protegendo o planeta e permitindo que o planeta continue a deixar-nos produzir. E isso é que é o grande desafio. Por isso, quando falamos, e eu dou já um abraço, porque subscrevo inteiramente as afirmações do professor Mário de Carvalho quando diz do ecossistema, é que o segredo está precisamente no equilíbrio do ecossistema. Por isso falo tanto, me é tão querido, falar no mundo rural, porque é um sistema agro-silvopastoril, é um sistema onde o homem faz parte desse equilíbrio com a natureza para produzir alimentos. E o segredo passa por aí, por esses sistemas. Por isso é que repito até a exaustão o mundo rural, que é uma agroecologia. É a agricultura em consonância com a natureza e com o homem, que são os intervenientes neste planeta. Por isso, falar de agricultura, e quando o Ricardo abordou a questão do regadio e dos intensivos e superintensivos, eles fazem falta e são necessários que existam numa região. Mas o contrário também é necessário. E a Alqueva é um exemplo mundial de como se efetivamente transformou uma região e como se fosse uma região a produzir. Naturalmente que tem que haver um conjunto de cautelas e de um conjunto de recomendações para a sustentabilidade da agricultura. Mas os dois sistemas são compatíveis e são necessários que existam. Por isso, é preciso ter sempre esta noção. Quando falamos de agricultura e políticas agrícolas, temos que pensar que a agricultura é o início da cadeia. E se os instrumentos e os métodos forem logo os corretos, naturalmente que forem bons, que as coisas correm bem ao longo da cadeia alimentar. Se começarmos mal, tudo vai correr mal e efetivamente não conseguimos atingir os objetivos. É preciso, e foi falado também em regadio, onde ele existe, temos que ter uma gestão muito eficiente da água. Mas também temos que ter uma gestão muito eficiente da água nos sistemas agro-silvopastoris, como aqueles que foram referidos, onde não existe água, onde temos que ter instrumentos para o melhor aproveitamento da pouca água das chuvas, que nesse sistema de clima mediterrâneo, como todos sabemos, só chove no inverno e não chove no verão, quando também era necessário. Temos que ter aqui novas iniciativas para aproveitar isso. Depois, a outra questão, e eu refiro 7 questões muito breves, da sustentabilidade agrícola e da compatibilidade desses sistemas todos, que dá efetivamente para as duas situações que foram enunciadas, que é, em segundo lugar, a manutenção dos solos e o enriquecimento dos solos. Nós cada vez temos menos solo disponível e o que temos que pôr a produzir e permitir que ele continue a produzir ao longo dos anos, não esgotá-lo rapidamente. E isso é um desafio grande, a manutenção dos solos. Depois, naturalmente, a remoção das plantas infestantes. Este é o terceiro desafio. Encontrar as melhores estratégias que também não seja agressivo, para que permita aqui a continuidade e o benefício dos solos. E depois também um outro grande desafio, que esta pandemia também nos trouxe, que é os circuitos mais curtos, ou seja, vender localmente, encurtar o circuito. Eu dou um exemplo, porque já há bocado falámos da campanha do trigo, mas também há muitos outros exemplos que têm a ver com a agricultura, e a agricultura tem a ver com pecuária, quando a exigência de concentração, aqui há uns anos atrás, havia em todas as vilas e aldeias os pequenos matadores locais que os veterinários municipais inspecionavam a qualidade da carcaça e efetivamente não havia aqui esta pegada ecológica. Hoje, animais vivos percorrem a quilómetros e quilómetros para depois serem sacrificados e voltarem aos locais de origem. Quer dizer, há que pensar
para ter este contributo e não continuar a fazer desta forma, como tem sido a ver até aqui. E este é um exemplo muito recente, do início da década de 90, onde nós cometemos este erro e temos que aprender agora esta situação. Depois, também outro grande desafio, o quinto, tem a ver com as variações das plantas. Nós temos que não usar sempre as mesmas plantas e ter uma variedade cada vez mais abrangente para permitir aqui essa ligação. E depois toda a restante sustentabilidade e a rotação de culturas. É evidente que esta é uma necessidade muito grande da variação de culturas para efetivamente conseguir. E depois, um outro ponto, e termino rapidamente, que tem a ver com os animais amigáveis. Nós hoje temos visto reportagens que nos falam do desaparecimento de enxames de abelhas, de outros insetos que são necessários a que todo o equilíbrio do ecossistema funcione, e nós temos que efetivamente reduzir os pesticidas e captar cada vez mais estes animais amigos para que eles controlem as próprias pragas e não deixem aqui evoluir. E depois, naturalmente, como dizia, o que é importante é efetivamente esta rotação de culturas. Para terminar, e sem antes ir ao fim da cadeia alimentar, queria só deixar uma nota que efetivamente é possível conviver e é desejável que nas regiões existam o sistema de regadio e de sequeiro e são compatíveis. Naturalmente que tem que haver um conjunto de cautelas e de métodos, como eu aqui exemplifiquei, para que o regadio efetivamente seja sustentável e continue a produzir e produza em grande quantidade, mas que efetivamente tenha cuidados para não hipotecar as gerações vindouras, e isso é todo essencial. Para terminar o fim da cadeia, quando falei na agricultura, que era o início da cadeia, o fim é outro alerta que temos, que tem a ver com o desperdício alimentar. E é preciso ter nota, são números assustadores, 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos aptos a consumo vão para o lixo em todo o mundo. Ou seja, cerca de um terço do que produzimos, jogamos para o lixo. E isto é tão preocupante como produzirmos em condições. Pedro, muito obrigado. E num mundo onde nós ainda enfrentamos tantos problemas em algumas regiões do mundo da fome, e depois a Ângela, que tem uma experiência e um conhecimento daquilo que aconteceu em Cabo Verde na década de 40, em que mais de 45 mil pessoas terão morrido à fome nessa altura devido à seca. É impressionante como é que nós, neste momento, e já no século XXI, o ano passado, em maio de 2019, mais de 5 milhões de pessoas na Somália enfrentaram a fome. E hoje vimos uma série de pessoas que estão a mudar de localização porque não conseguem encontrar o solo para fazerem sequer a agricultura de subsistência. Aquilo que eu perguntava à Ângela é o que é que pensa, que soluções é que estão a ser encontradas em Cabo Verde no desenvolvimento da agricultura, também na África, que tão bem conhece, que contributo é que poderia aqui trazer-nos a esta conferência. Ao mesmo tempo, pedir a todas as pessoas que nos estão a acompanhar, se quiserem colocar todas as questões para utilizar e dizerem para quem é que é a questão, que depois nós, na segunda ronda, iremos colocar essas questões às pessoas que estão a participar nesta conferência. Ângela, que soluções para a agricultura em Cabo Verde e em África? Bom, olá Ricardo, olá a todos presentes. Eu quero agradecer este convite e também a oportunidade de poder falar um pouco e participar deste encontro, que é muito importante, sobre a energia e clima. E, sem perder tempo, falar um pouco sobre Cabo Verde, a situação de Cabo Verde em termos de agricultura, as fomes que Cabo Verde já atravessou. E uma coisa notável na fome 47, além de, na altura, Cabo Verde, na altura não havia chuva, de facto, era um ano seco, mas o problema de Cabo Verde foi, sobretudo, a questão da política, decisão política. E quando falamos de tudo isso sobre a transição para uma agricultura sustentável e sair da agricultura que nós temos, uma agricultura muito industrializada em vários países, sobretudo os países mais desenvolvidos, e fazer essa transição, não é possível fazer uma transição dessa sem um engajamento perfeito dos políticos. Às vezes nós, como cientistas e técnicos,
Nós discutimos muito todo o aspecto técnico e estamos certos, e porque temos fundamentos, temos provas e evidências científicas de que aquilo que estamos a chamar a atenção do mundo é real e é verdade, mas falta-nos sensibilizar e mobilizar o grupo mais importante nesta matéria, que são as pessoas que tomam a decisão. Um político que não tem nenhuma sensibilidade sobre a questão do ambiental, ou que não está interessado, ou que a questão ambiental não seja a sua prioridade na gestão, nós continuamos a falar e as coisas não acontecem, sabe? E nós estamos a falar de uma agricultura sustentável há mais de 6 décadas. Desde os anos 60 está-se a falar muito desta matéria. E repare que está a acontecer pouca coisa. Na prática, temos muitas publicações, muitos trabalhos, muitas coisas estão escritas, estão publicadas, fóruns, mas nada acontece como nós gostaríamos e na velocidade que é necessária. E nós temos a consciência que a agricultura atual que nós estamos a praticar tem um impacto danoso sobre o ambiente, sobre as pessoas, sobre a saúde, mas continuamos a produzir ainda mais, apesar de muito grito, muito clamor, muitas escritas e muitas investigações sobre esta matéria. Um dos aspectos que eu acho muito importante neste fórum é pensar como poderemos sair desse estado de estar sempre a dizer e a procurar uma resposta e ter muito pouco feedback, de facto, dos decisores para tomarem essa decisão de facto. Eu acho que a fome, quando se fala a fome em África, a fome não tem nada a ver com falta de produção. Como nós ouvimos há pouco os nossos colegas, o mundo desperdiça 1/3 daquilo que produz. E aquilo que o mundo desperdiça dá para alimentar todas as pessoas do mundo. Mas as pessoas não têm o acesso ao alimento. Não têm acesso ao alimento por causa da guerra, sobretudo em África, dos conflitos, de vários tipos de situações complexas, e nem sempre os alimentos, mesmo os alimentos são doados, não chegam às pessoas. Então, esta agricultura que nós temos atualmente, que é esta agricultura contemporânea, esta agricultura moderna ou industrializada, ela mostrou, prova comprovadamente que não é uma solução, de facto, para o combate à fome. E não é uma solução sustentável. Nós temos que mover para uma solução que seja, de fato, sustentável. Falando nisso, eu não estou a dizer que nós temos que, de repente, de hoje para amanhã, eliminar tudo aquilo que é agricultura industrial, porque não vai ser possível, mas, progressivamente, essa transição tem que levar paralelo tanto a agricultura industrial como a agricultura agroecológica, até que a agroecológica tome todo o território e seja a única agricultura, de facto, que conta e que a gente precisa para a nossa geração. Em Cabo Verde, quando se fala aqui em Cabo Verde, conhecido como um país que não chove, nós estamos a atravessar 3 anos sem chuva. E como é que nós estamos a sobreviver? Nós temos de estar a procurar água salinizada, água do mar para a agricultura. Quase todas as cidades, aliás, todas as cidades deste país já têm acesso à água salinizada para consumo. Nós estamos a usar painéis solares em todos, já mobilizamos quase 40% de poços e furos. Atualmente já não usam diesel para fazer bombagem. Estamos a utilizar energia alternativa de painel solar para fazer bombagem, evitando todo o sistema de poluição ambiental e reduzindo também o custo de bombagem. Nós estamos na investigação, eu atualmente estou a trabalhar no INIRA como presidente do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário. Nós estamos a trabalhar com variedades adaptadas. Nós não fazemos trabalho genético, de alteração genética de animais nem de plantas, mas nós estamos a testar as variedades, sejam as variedades locais, as que são mesmo nossas, mas também as que vieram de outras paragens, para trabalhar com essas variedades até elas se adaptarem e serem resistentes a altas temperaturas, resistentes a pragas e doenças e adaptadas às nossas condições. E é assim que nós estamos a trabalhar, e dando sempre ao agricultor uma variedade a adaptar à condição real de Cabo Verde. Ou seja, estou dizendo que Cabo Verde já está nessa senda de transição há muito tempo. Se calhar não porque nós, no início, não porque achamos que a agroecologia era o melhor caminho, mas sobretudo porque nós não temos sequer alternativas. Quando se fala de agricultura industrial, estamos a falar da Europa,
Estados Unidos, dos grandes países, de Brasil e outros países. Mas quando se volta aqui em África, nós não... A agricultura industrial em África não é algo que nos preocupa tanto, porque os nossos agricultores são agricultores familiares. E a maioria da agricultura, ela é de subsistência. E graças a Deus que assim é. Porque hoje podemos focalizar muito mais na agricultura agroecológica e contribuir de forma inteligente para que a nossa agricultura familiar transforme nesta agricultura agroecológica, porque é mais fácil passar de uma agricultura tradicional ou familiar para uma agricultura agroecológica do que vir, de repente, de uma agricultura industrializada para agroecológica. Mas estamos nessa senda. Ricardo, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas fico por aqui. E nós já temos aqui algumas perguntas para a Ângela, que depois colocaremos na segunda ronda. José Núncio fala-nos a partir de Coruche, é presidente da Federação de Regantes de Agricultores de Portugal. Já nos conhecemos há uns anos. O roteiro da neutralidade carbónica, José Núncio, diz que nós teremos que reduzir emissões em cerca de 40% a 60%, transformando fontes que neste momento são de emissão em fontes de sequestro. Recomenda a agricultura de conservação, substituição dos fertilizantes minerais por fertilização orgânica, a sementeira de pastagens melhoradas e biodiversas. No entanto, nós o ano passado tivemos aqui um revés, que as nossas emissões no setor agrícola não diminuíram. Acha que os agricultores vão ser capazes de, connosco, com o restante setor, os setores da sociedade, conseguir este caminho da descarbonização, cumprindo estas metas que Portugal estabeleceu, ou acha que é um desafio demasiado ambicioso que todos temos que atingir no sentido de cumprirmos com o Acordo de Paris? Olá, Ricardo, boa noite. Boa noite aos colegas de fórum e a todos os que estão a participar. É muito interessante o tema que propões e eu gostava de uma imagem que todos nós vimos com certeza na internet relativamente às emissões e vermos, como sabemos, com esta pandemia, felizmente, a agricultura é o setor que menos tem sentido. Obviamente poderá haver hoje em dia alguns problemas de escoamento de produtos, mas a nível de produzirmos, estamos a produzir aos níveis a que estávamos antes das pandemias. E vimos realmente que as emissões reduziram drasticamente e não foi a atividade que reduziu, não foram as vacas que reduziram. E eu acho que há que rever isto. E não compreendo muito bem quando se ataca tanto a agricultura com as emissões de carbono, quando no meio disto tudo são responsáveis por 10% das emissões. E estamos a esquecer que se calhar as grandes emissões vêm ou dos transportes, ou do transporte marítimo, ou do transporte aéreo. Esquecemos que a agricultura, se não formos nós a produzir, os alimentos têm que vir de qualquer lado. E reparem, nós podemos não produzir não fazer agricultura aqui em Portugal, mas os alimentos vão vir do outro lado do mundo, em que terão obrigatoriamente de vir transportados de barco ou de avião para satisfazer as nossas necessidades. Temos de ser realistas. O mundo, a superfície agrícola do mundo não vai aumentar, porque já não estamos aqui em épocas de pensar que vamos conquistar terra à Amazónia, não é? Portanto, está fora de questão. Portanto, temos as áreas agrícolas. E os agricultores e os produtores agrícolas têm mais do que... têm a responsabilidade de produzir alimentos para a população. A gente está-se a esquecer que, enquanto nos anos 50 cada agricultor tinha que alimentar 16 pessoas, em 2020 cada agricultor tem que alimentar 200 pessoas. Obviamente que todos queremos ser o mais amigos do ambiente, obviamente que há técnicas que têm que ser abandonadas e temos que evoluir, mas temos evoluído. Mas temos que ir para esse género de agricultura, como foi dito aqui há pouco, são 7.500 milhões nesta altura, ou 8.000 milhões, mas seremos brevemente 2.000 milhões. E eu acho que é até desonesto países que têm, como foi dito há pouco, tecnologia. Nós temos tecnologia, temos sistemas de regas eficientes, temos agricultores que sabem produzir, temos solos que produzem. Podemos dar ao luxo e dizer, epá, nós não vamos produzir, quanto com a fome que há no mundo. É até imoral, é uma obrigação produzir. Agora, obviamente, também é uma obrigação sermos eficientes. E como foi dito, o sol é um recurso, a água é um recurso,
e como recursos devem ser utilizados. Portanto, e é a obrigação do agricultor e produzir. Também gostava de dar aqui um toque numa questão que foi falada dos subsídios. Mas os subsídios não são subsídios aos agricultores. Como todos sabemos, os subsídios são apoios à alimentação. A ideia dos subsídios, e vemos os subsídios da política agrícola, os mais recentes, mas desde sempre houve apoios aos agricultores, ou apoios à que a alimentação fosse barata, porque como se lembram, como sabem, para calar o povo cala-se com a barriga, não é passando fome, e sempre houve apoios. Que só os apoios é que permitem que o preço do trigo esteja no preço em que está, que o preço do milho esteja no preço em que está, que o preço da carne esteja no preço em que está. Porque se fôssemos ter, se as pessoas, se os consumidores tivessem que pagar o custo real dos alimentos, olhem que o preço tinha que disparar por aí acima. Portanto, ou seja, temos que ser realistas e realmente, se queremos ter uma alimentação barata, e vejam qualquer um dos ouvintes que vá ver aos seus recibos de supermercado e verifica que nos últimos 20 anos ou nos últimos 30 anos os preços dos produtos não têm subido. O pão continua ao mesmo preço, a carne praticamente continua ao mesmo preço e que têm que compreender que todos os outros fatores subiram muitíssimo. Portanto, eu acho que nós não podemos esquecer deste compromisso. Portanto, o agricultor tem esse compromisso com a terra tem esse compromisso com o agricultor, que é produzir alimentos e resolver os problemas da alimentação. Não só da alimentação, porque sabemos que, e conhecendo a nossa realidade, mas que seguramente esta palavra para os outros países, vemos o problema que acontece quando se abandona a agricultura e quando há o abandono do interior. E vimos o caso dramático que tivemos dos incêndios aqui há 2 anos, aqui em Portugal, em que vimos que há uma correspondência direta entre o abandono da atividade agrícola e os fogos. Portanto, todos os concelhos em que a superfície agrícola útil era menor que 40%, foram os concelhos que arderam. Onde a agricultura está com alguma pujança, efetivamente, nem sequer os fogos agem. Portanto, eu acho que a gente temos que ser realistas. Obviamente que temos que pensar que não se fabrica outro planeta. Portanto, é este o planeta que vivemos. Que a água é um recurso, apesar de ser um recurso renovável, tem que ser usado com parcimónia, mas temos que saber, que temos que nos lembrar sempre que, nomeadamente, a agricultura de regadio produz 6 vezes o que a agricultura de sequeiro produz e que temos uma população mundial para alimentar e essa é uma das grandes responsabilidades. Portanto, era este, para já, o meu contributo. E quanto à questão das emissões, eu passava para essa realidade que vimos, que vamos ver as imagens, e vimos que se calhar estamos a atacar o setor por ser o elo mais fraco, em que se calhar onde se devia começar a fazer, há muito mais para fazer noutros setores do que propriamente na agricultura. Agora, obviamente que a agricultura tem que evoluir e evoluiu. Portanto, nos últimos anos, todos nos lembramos, aqui há uns anos, do anúncio que havia na televisão do Sr. Prudêncio, e das práticas agrícolas que ele tinha, e hoje em dia vamos ao campo e a realidade é completamente outra. Com certeza que haverá exceções, haverá sempre pessoas que cometem atentados, mas há nos setores todos, mas grande parte da agricultura, hoje em dia é uma agricultura perfeitamente adaptada às normas. Aliás, estamos integrados dentro de uma política agrícola comum que cada vez é mais exigente a todos os níveis, a nível especialmente da utilização de todos os fatores. José Núncio, muito obrigado pelo contributo. Eu acho que aqui ninguém pode atacar a agricultura, porque todos nós vamos ter que continuar a comer. A única coisa que eu penso que nós temos que discutir é se com este consumo de recursos, se nós vamos continuar a ter, se a agricultura ficará sustentável para as próximas gerações. Mas nós já vamos voltar, porque temos aqui já algumas questões que nos estão aqui a chegar. Para já eu cumprimentava o professor Eugénio Sequeira, dizendo que é um enorme gosto tê-lo aqui connosco, e pegava naquilo que foi dito aqui pelo José Núncio e também pelo Pedro do Carmo. Nós estamos neste momento com uma população mundial de 7.700 milhões de pessoas. A ONU prevê que em 2050 nós chegaremos entre as 9.200 e as 9.700 milhões de pessoas. Na sua opinião, é possível conciliar as necessidades alimentares, a produção agrícola e este cuidado que temos de ter com os ecossistemas?
Há dias dizia-me numa conversa agradável que tivemos que não há 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis separados, eles estão ligados entre si. Mas aquilo que lhe gostava de perguntar, e também no seguimento desta última intervenção do José Núncio, é se a ciência já nos dá a solução para que consigamos conciliar este problema das alterações climáticas com a necessidade de enriquecimento dos solos, com a necessidade de utilização da água e com a necessidade também de produzir alimentos para tanta gente, professor Eugénio. Portanto, gostava de lançar esta reflexão para poder aqui também nos dar o seu contributo. Sabe, eu costumo dizer que não há 17 objetivos. Porque não se consegue resolver nenhum objetivo se não se resolverem os outros todos à volta. Isto é, não pode aumentar a biodiversidade sem destruir, ou sem pensar na conservação do solo, na conservação da água, nos recursos todos que tem e no rendimento dos agricultores e na mão de obra, no abastecimento público. Isto implica uma integração para que os problemas sejam resolvidos e integrados. Ora, nós estamos numa sociedade que é comandada pelos políticos. Eu também fui político. Mas, sabe, os políticos são pessoas que querem saber sobre tudo. E portanto, vão alargando o olhar e fiam-se nos técnicos e cientistas. Mas os técnicos, também fui investigador, e comecei com uma investigação muito especializada, porque a carreira depende dos artigos publicados em revistas de referi. E quando eu comecei a ter centenas de citações, porque estava a publicar era um especialista em metais pesados. E quando fiquei à frente do departamento, descobri que não sabia nada de solos. Porque eu sabia daquele bocadinho. Um cientista é um homem que vai saber cada vez mais sobre cada vez menos. Ora, se os políticos se baseiam na informação técnica, científica, os que não sabem nada sobre tudo baseiam-se nas suas atitudes nos que sabem tudo sobre nada. E o problema é que não há integração. Nem há possibilidade de espalhar aos agricultores. A experiência que eu tenho é pegar nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e pegar no 17º, que é a integração dos outros. E quando eu vou resolver o problema da biodiversidade, como, por exemplo, salvar o biota estepário, salvar as apetardas, salvar os cisões, salvar o solo, se eu der rendimento ao agricultor. Mas isso implica uma camada de tempo, de tecnologias juntas. E, para chegar aos agricultores, não pode ser com pequeninos ensaios dos especialistas. Tem que ser com umas propriedades do tamanho das explorações agrícolas. E o que nós fizemos foi comprar explorações agrícolas e mudar o sistema em propriedades de centenas de hectares, de maneira que os agricultores puderam ver a evolução da produção, o aumento de rendimento, o aumento da matéria orgânica, a diminuição de consumo de adubo, a diminuição do consumo de energia, de gasóleo, também com problema a diminuição da mão de obra, do emprego, e tivemos que encontrar soluções. E encontramos. Mas isto é muito difícil se não tivermos unidades experimentais e não trabalharmos ao nível de uma região. A experiência que eu fiz foi em Castro Verde. Como sabem, quando eu na Liga comecei a trabalhar no projeto Castro Verde Sustentável, havia 150 hectares naquela zona. Agora há 3.500. E já estão a espalhar-se pelo resto. Em Espanha também já aumentaram. O que deu, que em vez de um hotel, Beira e uma pensão, agora há 3 hotéis de luxo, 10 hostéis e 27 turismo de habitação. Porquê? Porque houve uma subida, porque aumentou a biodiversidade, porque aumentou o rendimento dos agricultores, porque os agricultores viram que era possível aumentar o seu rendimento, salvando as espécies e salvando o sistema e melhorando. Se arranjou emprego para o pessoal que foi dispensado da agricultura, porque a sementeira direta, não acabar com os alqueires, acabar com as gardagens, acabar com aquilo tudo e fazer sementeira direta. E o problema é que não há capacidade do Estado de ter estas explorações de forma integrada.
O especialista de solo sabe de solos, o especialista de fisiologia vegetal sabe de fisiologia, o entomólogo sabe de entomologia. Está a ver? Este problema é um problema grave que tem que ser resolvido. E o problema é que devia haver dados experimentais em cada uma das zonas. E devia haver, para cada unidade destas, vários projetos de várias especialidades para resolver os problemas. Isso é possível, porque nós mostramos que era possível. Mas não existem os dados experimentais do Estado. O Estado abandonou as suas terras. E não há possibilidade de dizermos a alguém, como eu fiz na Liga, porque consegui dinheiro da Comissão Europeia, para fazer um projeto integrado. Estes projetos integrados, a sementeira direta, a não lavoura, a produção de cereais e manutenção da rotação, como muitos anos de pastagem e depois 2 anos de cereais em sementeira direta, fez passar a matéria orgânica do solo de 0,2% para 4%. 20 vezes. Aumentou a produção de trigo, com a mesma tecnologia, ou melhor, com a tecnologia de sementeira direta. Era 400, 500 quilos, para 1, 2, 3 toneladas. Agora alguns agricultores estão a tirar 3 toneladas de trigo por hectare ano. Em sementeira direta. Aumentou o encabeçamento. Os agricultores ganharam mais. Há mais emprego na terra. Há turismo. Mas isto implica um trabalho de conhecimento de vários especialistas. E depois, não ser o especialista a falar ao agricultor. O agricultor tem que ver o que está a fazer e a apresentação de contas. Quanto é que se gastou na produção, quanto é que se está agora a produzir, porque é que se está a produzir. E vendo, nós tínhamos 1000 hectares de terra, depois, em vários sítios do concelho. E os agricultores seguiram-nos. E agora, o resultado foi bom. Tem turismo. Depois, eles ao princípio, nós tínhamos conseguido uma agroambiental para os agricultores. Depois, a Comissão Europeia veio cá ver, que dava a agroambiental e que nos deu o subsídio. E se vocês estão cheios de dinheiro, cortaram os subsídios. E os agricultores ficaram zangadíssimos, com razão, porque diziam, nós fizemos isto à terra, agora todos estão a ganhar dinheiro, nós íamos comer por 10 euros um almoço e agora pagamos 45 euros e comemos mal e antigamente comíamos bem. Como é que é? Tiram-nos o subsídio. Então nós fizemos isto, a terra melhorou a biodiversidade, há turismo, há isto, há aquilo, e nós perdemos dinheiro. Reparem, isto tem que ser tudo feito de uma forma integrada. Se não salvarmos o solo, se não aumentarmos o teor em matéria orgânica do solo, se não aumentarmos a eficiência, se não aumentarmos a matéria orgânica do solo, como todos disseram e muito bem, não conseguimos ter sustentabilidade. E não é só sustentabilidade da biodiversidade, é a sustentabilidade do solo, da água e de toda a atividade dos homens. Esse problema implica um trabalho de equipa e nós não estamos habituados a trabalhar em equipa, sabe? O homem de solos só sabe de solos. O homem de economia só sabe de economia. O homem de sociologia só sabe de sociologia. E mesmo o homem de solos só sabe de metais pesados, só sabe de erosão. Como eu era um especialista de erosão, até me deram um título nas Nações Unidas, um título muito bonito. Eu sou um Dryland Champion das Nações Unidas, campeão das terras secas, por causa do combate à desertificação, que era o meu grande objetivo. Afinal, só quando aumentei a produção, aumentei a biodiversidade, aumentei a matéria orgânica, aumentei o rendimento dos agricultores e aumentei a biodiversidade, aumentei o rendimento da terra, tudo junto. Isto é muito difícil e é preciso integrar tudo. Como se disse muito bem, sem matéria orgânica maior, sem diminuir a erosão, sem conservar a água no sítio, sem reter a água. Não pode ser, olha, o regadio do Alentejo, como está há bocado se falava, foi um crime. Porquê? Porque a água do Alqueva recebe 60 mil toneladas de sal por ano. Recebe o esgoto de vários milhões de habitantes. E cada habitante, por dia, liberta para a água, no esgoto, 30 gramas de sal. Agora, faça as contas. Quanta água é que chega ao Guadiana, vindo de Espanha, naquela área enorme, e quanta água vem escoar para dentro do Guadiana, para a Alqueva e para a barragem de Pedrógão. Depois é bombado para trás. Esse sal todo que foi posto nessa bacia todos os anos está a ir a pouco e pouco para a agricultura. Se você quiser continuar a produzir o Alqueva,
tem que regar com água excessiva. Para quê? Para lavar o sal. Tem que lavar nos últimos, no fim do ano da rega, tem que dar umas bombagens para pôr água a mais. Em vez de regar com 5.000 metros cúbicos o milho, tem que regar com 7 ou 8 para lavar o sal. Lavando o sal, lava primeiro o nitrato. E agora no Alentejo já não há nenhuma água subterrânea que se possa beber. Pergunte lá aos agricultores que têm furos se a água não tem mais de 50 miligramas de nitrato por hectare. Isso vai fazer com que o cancro do estômago no Alentejo aumente brutamente. E os animais, só os ruminantes, é que podem beber aquela água. Porque tem lá a pança e compete. Este problema foi levantado no estudo de impacto de Alqueva. Fui eu que levantei, e não foi só eu, foi também o arquiteto Ribertelos, que lhes era um problema grave. Ninguém ligou nenhuma. Estão a continuar a fazer isto. A água subterrânea de Beja era 90% água subterrânea, agora é 0%, e as pessoas estão a beber a água do Alqueva. Porquê? O que é que vai acontecer a longo prazo? O problema que eu estou a levantar é que isto implica que nós nos sentemos à volta de uma mesa e pensemos como é que é possível. E para ver como é que é possível, temos que usar as tecnologias todas, da rega, gota a gota ou não gota a gota, do sistema da água, da qualidade da água, das águas subterrâneas, tudo isso junto para que isto seja sustentável. Isto é, não há um objetivo único. Se você não der dinheiro ao agricultor, se o agricultor perder dinheiro, o agricultor não faz. Se tirar o emprego, diminuir o emprego, o que é que acontece à população? Fica sem trabalho? Como é que é? Mantém a população, está a acontecer o que está a acontecer. Lá em cima no norte, arde tudo, porque não há agricultores. E vai arder, está abandonado. Temos que pensar isto calmamente e temos que ter um Estado com investigação. E eu levanto este problema que é muito grave. Eu chefiei um departamento com 50 técnicos, 20 doutorados. Muitos deles fizeram doutoramento comigo. O outro dia fui lá e vim para casa tão triste que emborquei um bocado de whisky a mais. Porque dos 50, dos quais 20 eram doutorados, estão lá 4. Um dos 20 melhores laboratórios europeus. Reparem, isto equivale à destruição do conhecimento, ao desaparecimento da capacidade e da base científica para os agricultores terem um sítio para ver. Não há unidades experimentais, as herdades do Estado estão abandonadas e não há integração dos conhecimentos. Não podemos falar de sustentabilidade, da biodiversidade ou da agricultura ou do sistema de regadio. Temos que falar da sustentabilidade do ecossistema. E o ecossistema agrícola é, no Alentejo, um ecossistema de montado. Se o montado desaparecer, e sabem que estão a morrer neste momento, é a minha grande preocupação, estão a morrer mais de 130 mil sobreiros por ano e mais azinheiros do que era antes. Ora, o montado é a savana cultivada. E a savana é o travão do avanço do deserto. Eu sou especialista em desertificação e estou aterrorizado com o que está a acontecer ao montado. O montado está a desaparecer. A agricultura que acompanhava o montado é cada vez pior e menos integrada no sistema. O clima está a mudar e o deserto vai avançar. E depois onde é que está a água subterrânea? Se não houver matéria orgânica no solo e não houver mudança microclimática nas zonas onde há arvoredo, como é que nós vamos fazer? Eu estou aterrorizado com isto. E estou muito preocupado. E agradeço que me deixem falar, porque eu sou especialista de solo, mas foi ao fazer esta experiência de longo prazo, com muitas herdades, em várias zonas do concelho, e que deu resultado para os agricultores copiarem e fazerem como nós, para ganhar dinheiro, que conseguimos salvar o biota, não é? Conseguimos aumentar o turismo, conseguimos aumentar a água numa zona de desertificação, em plano de desertificação. Por isso é que as Nações Unidas me deram o título de campeão das terras secas. Professor, professor, muito obrigado. Nós temos aqui inúmeras perguntas já para colocar e voltaremos
voltaremos a esta conversa e penso que nós todos temos que continuar a conversar mesmo depois desta conferência, porque o tema é tão importante para o futuro e para as próximas gerações. É fundamental. Eu estive ali na terra do Yusuf. Vai falar a seguir isso. Lá é o Cabo Verde, porque era um especialista de desertificação, e estive nas Nações Unidas com um delegado vosso a trabalhar, que de resto era o nosso colega. Não sei o que é feito dele. Mas, e depois passei para o Cabo Verde a ver, porque é uma das zonas de maior risco de desertificação, onde vi várias tentativas. E depois estive em Espanha a ver como é que era, e era necessário que nós pensássemos a sério, e que pensássemos a sério que sem montado, sem sistema agrossilvopastoril integrado com os microclimas que isso cria, e que sem salvar os solos e a água, nós estamos arrumados. E peço-vos que ajudem nesta campanha. Tá bem? Obrigado. Eu agora... Obrigado. Muito obrigado, professor. Eu não sei, eu agora iria tentar passar a palavra para Moçambique, para o Yusuf Tancar. Eu penso que há ali problemas na ligação. Vamos tentar resolver essa ligação com Moçambique. Eu, se calhar, ia já aqui às perguntas que nos estão a chegar e perguntaria ao professor Mário Carvalho. Temos aqui uma pergunta de Alexandre Araújo. O que pensam da responsabilidade dos pesticidas agrícolas na degradação da qualidade da água dos rios e, por sua vez, no impacto no mar? Portanto, é uma pergunta, estão aqui várias. Eu vou tentar aqui depois organizar isso, mas para já lançava-lhe esta pergunta de Alexandre Araújo. Ok. E juntar uma outra que também houve em relação ao Roundup, ou ao glifosato. Sim, exatamente. Eu acho que estes assuntos mais técnico-científicos dos sistemas de produção não podem ser tratados com a ligeireza que, às vezes, as perguntas que aqui são colocadas pressupõem. Em primeiro lugar, não é possível avaliar ou não é possível produzir sem impacto ambiental. Todos os sistemas de produção têm forçosamente que ter impacto ambiental. E avaliar para cada situação qual é a melhor alternativa, eu tenho que ter uma hierarquia de valores. Não é possível julgar sem ter hierarquia de valores, tal e qual como acontece no sistema judiciário de qualquer país. E os valores ambientais mais importantes a proteger em diferentes sistemas, em diferentes regiões, não são sempre os mesmos. Na generalidade do mundo e na generalidade do território português, o principal valor, aquele que tem que ocupar o topo da nossa hierarquia, é a defesa do solo. Porque é na defesa do solo que nós temos a defesa do ecossistema. A questão que o professor Eugénio aqui levantou da mortalidade do montado, da degradação do montado, tem a ver principalmente com a perda da qualidade do solo. É ele que está a originar o grande problema, o grande stress em que está o sistema montado. Ora, quando o solo é o valor fundamental a proteger, a questão central na proteção do solo passa pela redução ou pela anulação dos sistemas de mobilização do solo. Porque a degradação do solo resulta quer das perdas de solo por erosão, quer das perdas de matéria orgânica que a própria mobilização do solo incentiva. A principal razão pela qual nós mobilizamos o solo é para controlar infestantes. Ora, se nós proibirmos o uso dos herbicidas, o que acontece é que vamos obrigar o agricultor a intensificar o sistema de mobilização do solo para controlar essas infestantes. E, portanto, para reduzir o impacto menor naquela situação, que é a utilização do herbicida, nós vamos agravar o impacto maior, que é a erosão e a mineralização que o aumento da intensidade do sistema de mobilização provoca. Portanto, esta ideia de que nós temos sistemas de agricultura que são amigos do ambiente e não contaminam é absolutamente falsa. Os sistemas de agricultura que não utilizam pesticidas de síntese, porque, atenção, eles utilizam pesticidas, mas não são pesticidas de síntese, têm que aumentar e muito a intensidade do sistema de mobilização do solo.
E nas situações em que é a erosão do solo o principal problema que nós temos que resolver, se nós incentivarmos esses modelos de agricultura, o que nós vamos fazer é incentivar a degradação que vamos provocar sobre o ecossistema. Portanto, redução de pesticidas, sim, com certeza. Qualquer agricultura tem por obrigação utilizar o mínimo possível de pesticidas. Mas não apenas de pesticidas, é de todo o impacto ambiental que o sistema de produção vai gerar. A redução de pesticidas, que tem de ser uma obrigação, tal e qual como a dos adubos, etc., tudo isto são fatores com impacto económico e ambiental, consegue-se na tal estratégia de, melhorando as funções do solo, melhorando a biodiversidade do ecossistema e, portanto, tornando o ecossistema mais sustentável, com maior reutilização interna de recursos, eu consigo produzir mais gastando menos, que é, no fundo, o objetivo da produção sustentável. Mas atenção, que não é pela proibição da utilização de pesticidas que nós podemos resolver o problema. Porque, por vezes, o que nós vamos conseguir é agravar o problema. Portanto, muita cautela com estas posições extremistas de que os pesticidas são para abolir, porque os pesticidas são veneno, o que não é, quer dizer, são certamente veneno, mas todos os sistemas de agricultura são obrigados a utilizar pesticidas. Mesmo aqueles que dizem que não utilizam, utilizam outro tipo de pesticidas. E nós não podemos nunca aceitar uma redução da produtividade da terra, porque neste momento temos a questão do aumento da população mundial, mas também temos a questão da perda dramática de terra dedicada à biodiversidade natural, que não agrícola, e se nós reduzirmos a produtividade da terra, vamos ser obrigados a aumentar as áreas cultivadas para conseguir sustentar a população mundial. Portanto, não é admissível a perda de produtividade da terra nos ecossistemas agrícolas, que já estão atualmente a ser cultivados, por imposições que não estão cientificamente sustentadas de que sejam necessárias tomar. Professor, muito obrigado. Eu passaria agora ao Issoufo Tancar, que está em Moçambique e que neste momento já resolvemos os problemas de ligação, e perguntar ao Issoufo, tendo em conta que a agricultura é uma componente fundamental no combate à pobreza, e sendo que 80% da agricultura em Moçambique é de subsistência, o que pode ser um problema em termos da segurança alimentar, e depois da catástrofe de há um ano do ciclone Idai, que revelou também que destruiu muitas das produções, como é que Moçambique, qual é que é a estratégia de Moçambique, o que é que está a ser feito em Moçambique em matéria do desenvolvimento da agricultura? Bem, boa noite, Ricardo, e boa noite a todos que nos acompanham. Muito obrigado por esta oportunidade de partilhar tanto ideias e opiniões sobre como é que é a agricultura em Moçambique, quais são os caminhos que provavelmente devem ser seguidos. Como bem disseste, cerca de 80% da população moçambicana vive basicamente da agricultura, e a população moçambicana não é pouca, são cerca de 28 milhões de habitantes, e o país possui cerca de 36 milhões de terra arável, mas infelizmente só 15% desta terra está a ser trabalhada. E portanto, a maioria, portanto, 99% das pessoas que trabalham a terra são agricultores, portanto, são camponeses do setor familiar. Temos menos de 1.000 propriedades de grande dimensão, portanto, os que produzem para alimentar os moçambicanos são basicamente os agricultores do setor familiar. As grandes plantações, portanto, estão viradas para a agroindústria, no caso da cana-de-açúcar e outras culturas que são mais culturas industriais. O uso, tanto de pesticidas e fertilizantes é ainda baixo, portanto, os dados de 2015, que são os mais atuais que consegui obter a partir do Ministério da Agricultura, apontam que temos cerca de 5% de explorações que usam pesticidas e cerca de 4,5% que usam fertilizantes químicos. Portanto, o uso também de adubo orgânico é muito reduzido, é de cerca de 3%. Portanto, o país, portanto, Moçambique tem grandes extensões de terra, mas está a ser trabalhada uma porção muito pouca. Temos água, tanto em quantidades muito
abundantes, portanto, mas o aproveitamento desta água é muito baixo. Então, apesar de termos esses recursos todos, o Moçambique continua a importar grande parte dos produtos alimentares. Portanto, mesmo o tomate, a cebola, a batata, são importados da África do Sul, para não falar de outro tipo de alimentos. E isto mostra que alguma coisa está a falhar no sistema agrícola nacional. Portanto, se formos olhar para as políticas públicas, nós notamos que há uma priorização, portanto, há uma tendência de transformar a agricultura familiar em agricultura comercial, portanto, que devia ser industrializada com uma tendência enorme de, portanto, mecanização, um forte incentivo para a utilização de fertilizantes, pesticidas, portanto, insumos agrícolas que teoricamente aumentam, ou melhor, a curto prazo, aumentam a produção e a produtividade, o que em princípio seria bom. Mas se nós olharmos a questão a longo prazo, depois encontramos aí um grande problema, porque a agricultura industrial tende, quando não, digamos, os insumos não aplicados de forma correta, tendem a piorar a qualidade dos solos, a prejudicar a qualidade da água e a qualidade do meio ambiente no geral, como foi testemunhado pelos painelistas que me antecederam. Portanto, a experiência de Portugal mostra que, portanto, Moçambique tem que seguir um rumo diferente desse. E qual pode ser o rumo a seguir? Portanto, olhando para a realidade nacional, o fato de termos maior parte da população, portanto, cerca de 99% dos praticantes da agricultura serem do setor familiar, me parece que o caminho mais apropriado é a agricultura sustentável. E eu, portanto, defendo a agricultura sustentável, não no sentido de uma agricultura que não use fertilizantes ou pesticidas, não, mas tem que ser uma agricultura que usa fertilizantes e que combina, portanto, os insumos orgânicos e os insumos químicos, portanto, o fertilizante e o pesticida, em quantidades aceitáveis, que não prejudiquem o meio ambiente. Portanto, temos que apostar na agricultura sustentável que respeite o meio ambiente, mas que também seja justa do ponto de vista social. É preciso também que seja economicamente viável. Portanto, olhando para essa tendência que está a ser seguida em Moçambique de mecanização, industrialização da agricultura, nós já vemos de, digamos, perder a mão de obra que está dedicada à agricultura. E qual é o setor que essa mão de obra vai estar, digamos, empregue? Portanto, aí nós corremos o risco de agravar as desigualdades sociais. Teremos um grupo muito reduzido de pessoas que se dedicam à agricultura, que acumulam riqueza, e uma grande maioria da população vai ter que ficar sem nada para fazer. Portanto, do nosso ponto de vista, é fundamental que alterar as políticas agrárias nacionais, que têm que estar centradas no setor familiar, têm que estar viradas para o aproveitamento das tecnologias sociais, portanto, aquelas tecnologias que estão disponíveis ao setor familiar e que contribuam para melhorar a produção e a produtividade. Portanto, nós temos um exemplo recente, portanto, uma parte do nosso país está a ser atacado pela lagarta do funil, e neste momento não existem pesticidas químicos que combatem de forma eficiente esta lagarta, mas a nível dos distritos próximos, mesmo aqui perto da cidade de Maputo, os camponeses têm estado a usar cinza. Portanto, a cinza é um produto que, quando devidamente aplicada, consegue combater esta lagarta. É verdade que para plantações enormes não é fácil usar esta cinza, mas a dimensão das plantações que o setor familiar tem estado a produzir, eles conseguem combater. Temos um setor de extensão agrária que está virada para apoiar o setor familiar, mas as tecnologias, portanto, as técnicas que têm estado a ser promovidas não são acessíveis para o setor familiar. Muitas vezes, portanto, os extensionistas promovem o uso de fertilizantes, o uso de pesticidas, que esses fertilizantes e pesticidas não estão disponíveis. Os serviços, portanto, de apoio ao agricultor encontram-se distantes do camponês e os preços são relativamente maiores. Por outro lado,
não se explora, portanto, o que temos estado a notar é que não se exploram, portanto, as técnicas da agricultura sustentável, não se procura estimular o aproveitamento da matéria vegetal que pode ser integrada no solo para melhorar a qualidade do solo. Não se exploram técnicas que permitem aproveitar melhor a umidade, que tem estado cada vez mais escassa, porque, como sabemos, com as mudanças climáticas, a chuva tem estado a cair com menor frequência, e das poucas vezes que cai com intensidades elevadas, e isso provoca a erosão dos solos. Portanto, esses são, portanto, as minhas primeiras intervenções. Portanto, nós temos problemas, e acho que o caminho que está a ser seguido pelo nosso governo não é o caminho correto. Portanto, o caminho certo devia ser a aposta numa agricultura sustentável, portanto, virada para melhorar a produtividade do setor familiar. Obrigado, Issoufo Tancar. Agora, nós temos aqui inúmeras perguntas que nos estão a ser colocadas. Eu colocaria já uma primeira para o Pedro do Carmo. Ordenamento do território poderá ser a solução? Energias renováveis do novo quadro comunitário de apoio? Uma pergunta que nos chega da Quinta de Santo Estevão e que gostaria de colocar, Pedro. Bem, sim, claramente. E algum comentário sobre as intervenções anteriores, se achares oportuno? Naturalmente que sim, mas respondendo em primeiro lugar à questão formulada. O ordenamento do território é essencial e muito se fala hoje do ordenamento do território, nomeadamente com as plantações fruto da alqueva que ficam muito próximas das localidades. O problema que existiu foi que nem sempre, como nós conhecemos, a definição das prioridades dos privados é acompanhada por os instrumentos legais. E o que aconteceu com o fruto da alqueva foi isso mesmo, ou seja, os planos diretores municipais, o principal instrumento do território das câmaras municipais, não previa, até porque são feitos há 10 anos, que a plantação desta agricultura intensiva e superintensiva fosse tão rápida e tivesse essa explosão em tão poucos anos. E diferente era de ter um campo de trigo junto a uma população, como diferente é, até pelo impacto ambiental e visual que tem, ou ter uma plantação ou ter os olivais à porta. E os instrumentos do território não estavam adaptados a isso. E sim, claramente, os instrumentos do território estão a ser preparados para que tenham isso em atenção e a cautela. O instrumento de ordenamento do território é essencial para que os impactos visuais, entre outros, seja a principal razão. Mas eu gostava de dar aqui duas notas do que tem sido aqui dito, e muito subscrevendo do que foi dito pelos anteriores oradores, em especial o professor Mário de Carvalho, que diz aqui alguma cautela que temos que ter. Os sistemas que têm sido aqui falados são naturalmente essenciais e são complementares, e todos eles devem de existir. Não temos é que ser extremistas só num sistema que tem-se falado e nos comentários na agricultura sintrópica. Sim, é um bom exemplo, devemos promovê-la, devemos permitir que ela exista, mas todos temos a perfeita noção que a agricultura sintrópica não consegue do problema inicial que falámos, que é a alimentação e a qualidade, e ter produtos em número suficiente para nos abastecer todos. Mas devemos potenciar esta e os sistemas. Eu fui o primeiro a defender o sistema da agroecologia e fundamentando que essa é essencial. Ou seja, nós temos que ter aqui sempre este equilíbrio, este bom senso e estas cautelas, porque aquilo que foi dito inicialmente é o início da cadeia e que ela produz para alimentar. O sistema que defendi, do qual nasci, que mais admiro, é naturalmente o agrosilvopastoril, onde o montado é a base. Mas o montado teve, e não podemos esquecer, quando falámos da campanha do trigo, no tempo do Salazar, que arrancaram-se milhares e milhares de árvores. E, no entanto, toda a população, durante anos, achava que o Alentejo sempre foi grandes planícies de trigo. Não foi. Foi arrancado muito desse sistema que foi destruído. E esse sistema, ou seja, uma árvore, leva 50, 60 anos. Estão a ser plantados, nestas últimas décadas, centenas e centenas de hectares, altamente financiados para esse fim, e durante este período são centenas de hectares que estão a ver crescer essas árvores, mas leva décadas a produzir algum efeito. Ou, tal e qual, como disse o professor Eugênio Sequeira, naturalmente o declínio do montado é a maior preocupação. Morrem milhares de árvores. Mas também há outros pontos que gostaria aqui de trazer. Eu, por exemplo, há um exemplo que me deixa sempre alertado, e eu até gostava de ouvir a opinião
do professor Eugênio Sequeira, que foi uma equipa de tiradores de cortiça da minha região que teve que ir à Austrália, porque a Austrália tinha plantado há 50, 60 anos as primeiras árvores numa iniciativa que veio a Portugal e levou árvores para ter cortiça, para quando fizesse vinho poder engarrafar. 50, 60 anos depois, ninguém sabia tirar cortiça. Tiveram que ir uma equipa de portugueses à Austrália ser os tiradores de cortiça. E eles contaram-me na primeira pessoa que aquilo que mais os intrigou foi que já havia dezenas de árvores a morrer. Ou seja, do outro lado do mundo, com outro tipo de agricultura, onde nada foi feito naqueles territórios e as árvores também morreram. Ou seja, deixa que grande parte da argumentação de ventos, do tipo de agricultura, enfim, de outro conjunto de preocupações, naturalmente não se aplicou do outro lado do mundo. Outra questão que também é importante aqui referir, a questão da água é uma grande preocupação, e o uso eficiente da água é a base, e eu defendi até muitas outras questões, onde a Alqueva não chega, mas que é necessário. Mas a Alqueva teve uma virtude quando falamos no abastecimento público às populações, é que não era possível continuar numa região tão árida como é o Alentejo, em que no verão a população não tinha água ou tinha direito a 1 hora de água por dia, e eram filas intermináveis para conseguir ter água. Não se fixa pessoas numa região se não houver água. E isso acontecia ciclicamente. E agora, com este sistema, é uma questão que deixou de existir. Naturalmente, hoje, o sistema de água em todo o Alentejo permite fixar as pessoas e permite que não haja este pico com as secas cíclicas que temos, e os aquíferos estavam secos. E agora, naturalmente, continuam secos, mas há esta possibilidade de ter a água da Alqueva, com os tratamentos todos que têm sido aqui aflorados, e que é preciso, naturalmente, continuar a aprumá-los para que, efetivamente, seja uma realidade. Mas, basicamente, concordando com grande parte do que disse o professor Eugênio Sequeira, é preciso pôr a inovação, o conhecimento, a ciência ao serviço desta produção, sabendo que não há sistemas perfeitos, mas é cada vez mais tirar de toda a informação que a ciência nos dá e todos os instrumentos que a ciência nos dá para produzir com este bom senso, com este equilíbrio, sendo que não há um sistema perfeito. Obrigado, Pedro. Eu não sei, se calhar passava ao professor Eugênio Sequeira, se quiser responder ao Pedro do Carmo. Quero. Eu queria referir uma coisa. Os produtos... Já vou ao anúncio a seguir, que está aqui uma pergunta para ele também. Os produtos que nós usamos na agricultura têm que ser estudados os efeitos a curto e longo prazo. Por exemplo, toda a gente ataca o glifosato porque é muito violento. Eu tive uma discussão com um ministro, colega, que dizia, não podes, temos que diminuir. Nós já temos nos humanos 7 vezes o glifosato que tem a urina dos alemães. Eu disse, tem piada. Os alemães usam 10 vezes mais glifosato que nós. Então nós temos 7 vezes mais. Só há uma explicação. Qual é? É que nós somos 70 vezes mais estúpidos. Explicando isto como deve ser. Eu moro numa zona urbana. Aplicam glifosato nos passeios para não ter erva. E as minhas plantas, no meu lindo jardim, às janelas, que eu mantenho, morreram com o glifosato. Mas não foram as plantas só. Eu também fiquei com glifosato. Porque se as plantas na varanda ficaram com glifosato, é porque a malta não sabe aplicar. E o grande problema é esse. Não é o glifosato que é muito tóxico. A semivida do glifosato são 4 horas. Há herbicidas e inseticidas que têm meses de semivida. Esses são muito mais perigosos que o muito tóxico, mas com uma semivida pequena. Reparem, eu, nas propriedades da Liga, usava glifosato. Nos locais onde não fazia lavoura, não tocava na terra há 20 e tal anos, e tinha que usar, não podia ter ervas. E tinha as pastagens puras, biodiversas, e depois tinha o trigo e a cevada a seguir. E as produções eram altíssimas, porque tinha matéria orgânica, não mexia naquilo. E as faixas onde eu tinha a conservação dos ecossistemas, para ver,
nenhum bicho apareceu afetado pelo glifosato, porque os bichos fugiam quando se aplicava que aquilo é desagradável. E 4 horas depois já tem metade do efeito. Se eu apliquei uma dose baixa e bem aplicado, não espalhou, até nas faixas de 4 metros que eu tinha no meio das propriedades para ter a biodiversidade, estava lá. É preciso saber e estudar e ter as dados experimentais onde o Estado experimente com os vários especialistas a estudar e onde se demonstra a forma como se pode produzir, como se conserva os biota, como se conserva o solo, como se conserva a água e como se ganha dinheiro. Isso é fundamental e não são os especialistas que vão explicar ao agricultor. Tem que ser um sistema integrado que seja visto e seguido pelos agricultores da zona. Ora, o Estado não faz nada nas suas propriedades. E os centros de investigação que o Estado tinha já não tem. Como é que tem conhecimento? É com o conhecimento das universidades. Vocês reparem que um professor de uma universidade é professor de solos, só sabe de solos, de química e de fitotecnologia e tal, só sabe de inseticidas e herbicidas e tal. Cada um sabe de si, mas os institutos do Estado têm que saber integrar. São os investigadores que têm que ter a integração destes conhecimentos obtidos pelas universidades, pelos diferentes professores de cada uma das cadeiras, que têm que integrar e ver qual o sistema que responde do ponto de vista social, económico, da biodiversidade e da conservação dos recursos e da água, e que diminui as emissões de gases de efeito de estufa. Isso tem que ser seguido e é para isso que o Estado tem propriedades. Onde é que estão as propriedades de demonstração? Não estão a ser usadas. Onde é que estão os grandes centros de investigação para fazer esta investigação integrada para responder a estas questões que se estão a levantar aqui? Acabaram com elas. Então, há qualquer coisa que está errada nisto. Estamos todos errados. Porque temos os homens da política que tomam decisões baseadas em informações parceladas e os cientistas que fazem a sua carreira, como eu fiz. Publiquei artigos que até estão a sair agora citações no Japão e não sei o quê, porque era um especialista daquela matéria. Para subir na carreira tinha que ser especialista. Mas não são especialistas que resolvem este problema. Tem que se ver sistemas integrados. Bem, eu estou um bocado velhote, não é? Mas eu achava que isto era fundamental ser feito. Ok? E deixa este recado. Está bem? Muito obrigado. Eu se calhar agora passava a palavra ao José Núncio. Há aqui uma pergunta do Fernando Ferreira que vem na lógica daquilo que já foi comentado anteriormente, para quando o fim completo do glifosato e dos herbicidas já foi respondido, mas para além disso, aquilo que eu te gostaria de perguntar, José Núncio, é se esta questão do sistema integrado que o professor Eugênio Sequeira falava aqui há pouco, e que resulta na produção, a investigação científica resulta na produção de muitos papers, de muitos artigos, se este conhecimento, pela experiência também que tem junto dos agricultores, se este conhecimento passa para os agricultores ou se fica apenas na academia, ou se não haverá aqui ainda uma falha de comunicação para que todo este conhecimento, toda esta investigação chegue à prática, ao campo, digamos assim. Oh, Ricardo, eu não sou tão pessimista como o professor. Quer dizer, claro que os especialistas e os cientistas fazem imensa falta. Porque é com eles que se evolui na ciência. Eles é que lhes transmitem. Agora, também sabemos e temos que compreender que às vezes a transmissão da ciência a cadeia de transmissão pode ser lenta, porque por vezes o cientista descobre uma determinada tese que está muito certa, mas depois a sua aplicação torna-se difícil, mas com certeza que não cai em saco roto tudo que sai dos seus especialistas, nomeadamente também do que o professor Eugênio Sequeira tem falado sempre nos últimos anos, e obviamente temos que aprender com isso. Mas também não somos tão burros que não sabemos aplicar as coisas. E por vezes também focamos também muito nos maus exemplos. E pensar, portanto, eu houve aqui alguns comentários sobre Alqueva e Alqueva. Como já foi dito há pouco, o Alqueva vai regar cerca de 120 mil hectares. O Alentejo tem 3 milhões de hectares de superfície agrícola útil. Aquilo vai regar 120 mil. Depois fala-se muito contra os olivais, os ditos
olivais intensivos ou olivais em sebe, que poluem muito. Os olivais em sebes são das culturas mais eficientes que temos, ao nível com tecnologias mais eficientes, ao nível de utilização da água, com sistemas de rega gota a gota eficientíssimos na distribuição da água, quer na aplicação de adubos e pesticidas. Tanto que foram analisados, e isso é uma pena não sair para a rua, foram analisados pela APA, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, foi feito um trabalho intensivo de acompanhamento de contaminação das águas da região dos olivais, e não foram detectados vestígios dos produtos que são aplicados. Quer dizer que, como o professor Eugênio Sequeira disse, com certeza que há muita gente a aplicar mal os produtos, mas a tendência, e a grande maioria, é muito eficiente na aplicação, porque estamos a falar de produtos caríssimos, estamos a falar de produtos que, se nós agricultores exagerarmos na aplicação, temos o reverso da medalha, que é a resistência das plantas. Portanto, aquilo deve ser aplicado com conta, peso e medida, seguindo indicações técnicas. Todos os produtos passaram por filtros enormes a nível de aprovações de anos de ensaios para ver se faz mal e o que faz mal e o que não faz mal. A famosa guerra agora, também que foi agora falado contra o glifosato. O glifosato, seguramente que haverá algum abuso da utilização, principalmente das pessoas sabem menos. Mas o glifosato é dos herbicidas menos tóxicos que existem. Portanto, como sabemos, aquilo nem sequer é um produto tóxico. É um produto que a planta, ao absorvê-lo e ao sintetizar, é uma proteína, a planta, ao sintetizá-la, é que se intoxica ela própria. Portanto, que é indicado para aplicar. Era indicado, agora já não é indicado. Portanto, e nós somos tão bombardeados que ainda agora tanto ouvi falar das fake news e a questão do glifosato, estamos a ir a reboque de uma guerra comercial que está a resultar o que está a resultar, e hoje em dia vai-se proibir a aplicação de glifosato quando não há alternativa. Portanto, e a alternativa, se calhar, é pior, como diz o professor Mário de Carvalho. Portanto, se calhar vamos degradar a matéria orgânica do solo. Eu acho é que as coisas demoram tempo. Os agricultores não são burros. Sabem principalmente fazer contas e sabem quando é que... Porque a agricultura já não é uma atividade para empobrecer alegremente. A agricultura é uma atividade económica, tem direito a ser uma atividade económica e os agricultores têm direito a ganhar dinheiro. Sabemos, além do mais, que a agricultura é fundamental em qualquer país, não é só para Portugal. Em qualquer país, a agricultura é fundamental para a coesão territorial e principalmente para o desenvolvimento do interior. Porque, infelizmente, vivemos numa sociedade em que mais de 50% das populações moram em centros urbanos e depois o que pensam quando vêm a ver a agricultura é pensar que vamos ali ao jardim zoológico e eu quero ver o gajo com a charrua, com o boi a puxar a charrua, e querem ver o agricultor todo queimado, que trabalha de sol a sol, que não pode ir à praia porque tem que ser agricultor. Não, nós agricultores temos direito a ter uma vida perfeitamente igual aos outros e temos que ter a possibilidade de evoluir e, obviamente, temos evoluído. Porque não se compara a tecnologia cá no campo, que hoje em dia, com o que havia há uns anos. Eu convido qualquer um a entrar dentro de um trator moderno e desafiá-lo a pô-lo sequer a trabalhar. Não estou já a dizer a andar com ele. Portanto, estamos a falar de usar tecnologias de ponta, de GPS, de satélites, de lasers. Portanto, a gente aplica, mesmo, estamos no top. Obviamente, também falámos, e aqui alguns no fórum indicaram isso, temos que compreender que há países que ainda estão a tender para esse estado de desenvolvimento. Mas isto vai evoluindo, com certeza que não é rápido, não pode não ser imediato, mas o agricultor tem muita capacidade de apreender e a própria seleção natural vai fazer com que sejam os agricultores que têm mais capacidades que têm que ficar e os agricultores que têm menos capacidade que ficam para trás, mas obviamente ninguém aqui é suicida e não queremos acabar, nenhum de nós está interessado em acabar com a nossa água, nenhum de nós está interessado em acabar com o nosso solo, nenhum de nós está interessado em acabar com o nosso montado, como é óbvio. Agora também, na realidade, é que também há poucas respostas da comunidade científica, ou pelo menos poucas respostas práticas. Compreendem? Portanto, não quer dizer que não saibam, que o tal professor de fitotecnia saiba perfeitamente qual é o problema
da planta, mas depois não se sabe transmitir isso aos agricultores, porque quando as tecnologias estão disponíveis e acessíveis aos agricultores, eles têm-as utilizado, e podemos ver isso nos últimos números, ver os números do INE, só assim é possível que Portugal hoje em dia, que antes metade da população era agricultora, como vimos, um agricultor nos anos 50 alimentava 16 pessoas, hoje em dia um agricultor alimentava 200 pessoas, portanto, alguma coisa o agricultor já aprendeu seguramente. José Nócio, muito obrigado. Nós atingimos 1h30 de conferência e neste momento as pessoas continuam connosco, portanto iríamos tentar nos próximos 10 minutos terminar a conferência. Tenho aqui, falta-nos ir a Ângela Moreno e ao Yusuf Tancar. A Ângela Moreno deu aqui várias perguntas, uma relacionada com o que acha do incentivo do uso da permacultura em África e também questões relacionadas com a questão da desertificação de Cabo Verde relativamente às alterações climáticas. Portanto, deixava-lhe aqui essa questão e a seguir iríamos ao Yusuf Tancar, a Moçambique. Indiretamente às respostas, a permacultura em Cabo Verde, em África, já vem sendo usada há mais de 30 anos. Nós temos na África Austral e na África do Sul, já usam há muito tempo, inclusive hoje temos universidades e escolas de ensino médio e superior que formam engenheiros e técnicos nesta matéria e tem sido muito, muito praticado. Sobretudo em Zimbábue, existe já um centro com grandes competências nesta matéria. A nível da comunidade tem sido realmente bastante útil porque ajuda a combater a fome, ajuda a questão da segurança alimentar e nutricional. As famílias têm aderido e isto tem sido um sucesso. Agora, quando voltamos para a África Central e Oeste, futuro Cabo Verde, e agora, muito recentemente, começaram a interessar-se por essa forma de agricultura. É uma agricultura boa porque ela está intimamente ligada à sustentabilidade, tem muito a ver com a agroecologia, é muito baseada também na questão da ecologia. Tem a grande vantagem de não usar muito pesticidas, usa tudo um conjunto de um ambiente com bastante biodiversidade, usa a própria matéria verde como substância para fertilizar os solos, mas também tem uma amplitude de área muito pequena. E obviamente, é um sistema de produção ainda relativamente incipiente, mas que tem um longo caminho a percorrer e produz alimentos também de confiança. Ajudou, de facto, e tem ajudado a combater a fome e a segurança alimentar nas comunidades mais pobres. E voltando um pouco para Cabo Verde e dizendo a questão de mudanças climáticas, alterações climáticas, em Cabo Verde, desertificação, Cabo Verde, por natureza, é um país seco. Nunca ninguém lembrou Cabo Verde com outro clima que não seja um clima desértico. Cabo Verde é um país desértico. Nós estamos aqui, nós sobrevivemos neste país e graças às gotas de água que caem quando vierem, mas nós já estamos adaptados. Quando se fala da questão da resiliência, adaptação à seca, enquanto que todo o mundo europeu e outras partes do mundo estão preocupados com o que é isso de resiliência, e encontra um povo cabo-verdiano que, por natureza, é resiliente. Porque quem nasce aqui em Cabo Verde é resiliente. Nós sempre aprendemos a sobreviver e a apostar muito na tecnologia, nas inovações para sobrevivermos. É raro encontrar aqui um país que há mais de 50 anos usa água salizada para beber. E Cabo Verde já tem mais de 50 anos recorrendo a alternativas para consumo de água do mar. E hoje estamos na linha de frente em África na procura de solução da água do mar para a agricultura e procurando energias alternativas para bombagem, para a agricultura. Isto, como disse há pouco, nós não fazemos isso porque queremos estar número 1 nas inovações ou na produção agroecológica, não, porque não temos outro caminho. Nós somos um povo resiliente, o país é resiliente. Temos pouca chuva, sem dúvida, não tem chovido aqui em Cabo Verde desde 2017, 18, 19, passamos 3 anos sem chuva, mas continuamos a produzir, continuamos a ter o sol no mercado, claro, com menos quantidade e com menos diversidade que gostaríamos, mas a população está segura. Uma das coisas que eu muito louvo atualmente em Cabo Verde é a capacidade que os políticos aqui em Cabo Verde aprenderam. Nós aprendemos com as 3 fomes que já passamos na história de Cabo Verde, 3, 4 fomes. E as histórias que nós lemos nos ensinou a ser mais resiliente. Hoje nós temos uma política pública em Cabo Verde muito virada e muito atenta à questão da seca aqui em Cabo Verde. E qualquer situação de seca, escassez de alimentos, escassez de água, vem logo a cúpula política
procurando alternativas imediatamente. Nós estamos 3 anos sem chuva, mas temos alimentos suficientes aqui em Cabo Verde para abastecer toda a população. Nós estamos a passar por uma situação difícil de crise por causa da Covid-19, mas ninguém queixa a falta de alimentos em nenhum sítio, mesmo 3 anos sem chuvas, sem alimentos, sem produção e sem água. Isto ensinou-nos muita coisa. Cabo Verde é um país resiliente, nós somos um povo resiliente, nós defendemos e apostamos muito numa agricultura sustentável e numa gestão ambiental sustentável, porque o nosso ambiente naturalmente é frágil. Uma coisa que eu queria dizer para terminar é que temos que evitar, seja a nível nacional, a nível internacional, quando se fala da questão da agricultura agroecológica, da transição de uma agricultura industrial ou empresarial para uma agricultura agroecológica, uma permacultura, etc., a nível da África ou a nível mundial, temos que evitar de ter os 2 partidos. Atualmente nós temos 2 partidos. Temos partidos de pessoas que não acreditam de maneira nenhuma numa agricultura agroecológica e temos o outro partido das pessoas que condenam cegamente a agricultura industrial. Eu disse no princípio e volto a dizer, eu pessoalmente creio que as 2 agriculturas existem e devem coexistir. Devem coexistir. Elas devem andar em paralelo. Devem andar em paralelo, até que eu tenho quase certeza que com o tempo, como disse há pouco o nosso colega representante dos agricultores, os agricultores vão pouco a pouco perceber a pertinência e a importância de uma agricultura agroecológica e eles naturalmente vão assumir isso. Não é com críticas, com guerrinhas, com divisões partidárias das opções que nós encontraremos a solução. Nós temos que encontrar a solução. Eu creio firmemente que a decisão política, os decisores políticos devem e têm de estar por dentro desta situação. Como é que eles vão estar por dentro? Já ouviram, de certeza. Já ouviram, já leram. Nós andamos a nossa vida toda a dizer e a publicar, nós os investigadores, os cientistas. Se calhar temos que começar a trabalhar de uma forma diferente, ou agir, ou usar outra tática, para que eles possam, de facto, perceber a importância e a pertinência de salvaguardar o ambiente, de evitar os riscos que estamos a ter nesse momento. Se em alguns países há decisores políticos sensíveis, isto não acontece em todos os lugares. É a nossa responsabilidade como cientistas sair mais do que papers, sair além dos papers, dos artigos, dos papéis, sair desta caixinha e ir fora disto para que haja, de facto, mudanças, porque nós precisamos disso. Eu falo também para a comunidade, para o povo, para a sociedade. O agricultor produz aquilo que nós queremos. O agricultor não produz aquilo que nós não queremos. Eles produzem o que o mercado quer para consumir. Se eu quero comer um produto, o agricultor produz para vender o que eu quero, senão eu não compro. Então, isto mostra que a própria sociedade, nós, a sociedade inteira, temos um papel fundamental nessa transição. Se nós queremos, de fato, a transição, se o mundo está sensibilizado, se a comunidade está sensibilizada, o agricultor serve a comunidade, produz aquilo que nós queremos. Então, é só para mostrar que é um enorme trabalho a ser feito. Ninguém deve ficar de fora, ninguém deve ser excluído, ninguém deve ser menosprezado. É o trabalho de grupo. E chegaremos lá no consenso. A transição é necessária, ela é importante. Se não diga nada, nós não vamos ter nada, o ambiente vai acabar. E nós somos inteligentes o suficientes para encontrar um caminho. Obrigado. Obrigado, Ângela. Eu queria partilhar aqui com os conferencistas que nós vamos agora ouvir o Issoufo Tancar. A seguir, depois, se alguém quiser acrescentar mais alguma informação, e depois iria concluir com o professor Mário Carvalho, dizer que estão aqui muitas perguntas, nós não vamos conseguir responder a todas as perguntas. Está aqui o João Marcos a dizer que o sol só nasce às 6 da manhã, pelo que podemos continuar, porque há muita coisa útil ainda a dizer, mas nós não iremos fazer isso. Portanto, iria pedir ao Issoufo Tancar aqui um comentário ao Zito Covan, que diz que nos escreve aí de Moçambique. Muita gente nos está a seguir de Moçambique, apesar da hora tardia, e diz que em Moçambique há muitas regiões com prática de agricultura itinerante, uma técnica que prejudica os micro-organismos e faz com que o solo perca a fertilidade de maneira irreversível. Portanto, queria pedir-te o teu comentário o mais sintético possível ao Zito Covan. Muito obrigado. Boa noite, Zito. Acho que é uma questão, de fato, interessante. Até alguns anos atrás, a agricultura itinerante não era problema para Moçambique. Portanto, alguns anos atrás, quando tínhamos pouca população no meio rural. Mas com o crescimento, portanto, da população,
Portanto, populações rurais acabam recorrendo à prática da agricultura itinerante, que consiste, portanto, no desbravamento de uma determinada área para a prática da agricultura por 2 ou 3 anos, depois migra para outra área. Portanto, este processo acaba resultando no aumento das áreas desmatadas, e isso, como sabemos, o desflorestamento tem estado a ser, digamos, a contribuir também para o aumento das emissões e também para a redução, digamos, do dióxido de carbono que é sequestrado pela floresta. Outro fator é esse digamos, a perda da fertilidade dos solos, mas a realidade moçambicana mostra que não é bem verdade que os solos ficam, digamos, inférteis para sempre. Não é bem isso que acontece. Existe uma capacidade de regeneração do próprio solo e das zonas que estão a ser desmatadas, mas seja como for, o processo de desmatamento tem estado a prejudicar, de certa medida, os ecossistemas, digamos, e a própria floresta. Então, é importante que se desenvolvam métodos de agricultura de conservação, de agricultura sustentável, que reduzam a prática da agricultura itinerante. Esta é uma das razões também que faz com que a gente defenda a prática da agricultura de conservação. Portanto, já para terminar, queria aproveitar, deixar algumas recomendações para o nosso governo, que tem estado preocupado no desenvolvimento agrário em Moçambique, portanto, no aumento da produção e produtividade, que é preciso que as políticas públicas estejam direcionadas para o setor familiar, mas que olhem para o contexto nacional, tanto que se promova o aproveitamento dos recursos localmente existentes, porque em maior parte do nosso país é possível promover o aumento da produção e produtividade sem depender essencialmente de fertilizantes e pesticidas importados. E o que nós queremos que o governo faça também é um investimento em infraestruturas de irrigação, porque a disponibilidade de água é fundamental para o aumento da produtividade. Digamos, a questão da conservação pós-colheita é também importante, como foi explicado por um dos painelistas. Cerca de 1/3 da produção perde-se devido a fracos sistemas de conservação, e é preciso também apostar nos sistemas de transporte e mercados, porque é preciso fazer com que o camponês ganhe dinheiro para poder melhorar o seu nível de vida e também desenvolver, portanto, melhorar o bem-estar social. Queria também comentar a última intervenção do colega que me antecedeu, que falava da necessidade de ganhar dinheiro. Sim, é importante que o agricultor ganhe dinheiro, mas esse ganhar dinheiro tem que ser visto também a longo prazo, tem que ser através de sistemas sustentáveis, sob pena de nós ganharmos hoje e hipotecarmos o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Portanto, as futuras gerações têm que também poder utilizar os recursos, portanto, a terra, a água que está disponível hoje para a sua sobrevivência. Acho que esta ligação entre o presente e o futuro tem que estar salvaguardada, sob pena de não estarmos a produzir, digamos, de forma sustentável. Obrigado, Issoufo Tancar. Eu passaria a palavra ao Pedro do Carmo, que nos quer falar um pouco também sobre este tema da agricultura de subsistência. Ao microfone. Obrigado, Ricardo. A conversa vai longa, contudo, é pouca. Nós podíamos estar a falar aqui durante toda a noite e a discutir e a estabelecer estes pontos de convergência que efetivamente têm surgido e que são necessários falar. Eu, há pouco, quando queria abordar a questão da agricultura de subsistência, é que há um preconceito quando falamos em agricultura de subsistência e temos que eliminar esse preconceito. Nós hoje, quando falamos numa agricultura sustentável, é uma agricultura de subsistência. É necessário haver agricultura para haver a sustentabilidade da espécie humana. E isso não tem que ser, como nós aprendemos na escola e como aprendemos aqui há 30, 40 anos atrás, em que se falava de uma agricultura de subsistência que era sinal de pobreza de países não desenvolvidos. Não, isso é errado falar nesse termo e temos que ter muitas agriculturas de subsistência, são elas necessárias, ou tal e qual como são necessárias uma agricultura
intensiva, mais produtiva e que dê resposta. Eu sou um defensor dos dois sistemas, acho que são essenciais e que em tudo podem e devem ser melhorados. E por isso é que eu sou naturalmente contra extremismos, contra as frases feitas, contra as informações que por vezes não estão confirmadas em dados científicos e que, se forem devidamente analisadas, acabam por ser mais prejudiciais e provavelmente benéficas. E isso é preciso sempre, quando nós queremos, só porque sim, ter energias limpas, mas que o custo dessas energias limpas para as implementar e os impactos que têm são superiores na pegada ecológica, não faz nenhum sentido. E como nós temos de ter atenção, e eu sou o defensor, como já expliquei, da questão de encurtar os circuitos e vender localmente, essa é essencial. Mas eu deixo sempre o reto, porque é preciso deixá-lo. Todos nós estamos aqui com esta argumentação, mas todos nós, se calhar, quando vamos ao restaurante ou quando íamos ao restaurante antes desta pandemia ou quando íamos ao mercado, todos nós comprávamos sempre ou pedíamos sempre frutas tropicais, sabendo de nós que as frutas tropicais vêm do outro lado do mundo e que, efetivamente, não estamos sempre com uma argumentação, ou seja, dizemos aquilo que não fazemos. E esse repto também tem que ser lançado um bocadinho a todos nós, e acho que este fórum traz à discussão, à evidência, a todos os intervenientes, os políticos, os agricultores, os historiadores, os investigadores, a todos, o quanto é necessário trabalharmos nesta convergência. Por isso, termino deixando estes dois alertas e estes dois contributos e dizendo que foi para mim uma honra e um prazer estar a participar neste fórum e também como Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, como sabe, a minha posição é de conduzir os destinos de uma comissão onde todos os partidos estão representados e existem vários pontos de vista e a minha função é, naturalmente, permitir que todos eles sejam respeitados e que todos eles sejam postos em questão e analisados, e dessa discussão e desse contributo, efetivamente, nasce a melhoria que todos temos que nos empenhar para a sustentabilidade do nosso planeta e para termos uma agricultura, como era a discussão inicial, uma agricultura sustentável. Obrigado, Pedro. Eu passaria ao professor Mário Carvalho para encerrarmos esta conferência, perguntando sobre, terminando com quem começámos, perguntando sobre este caminho para a melhoria dos solos. Não é um caminho que se possa fazer da noite para o dia, isto demora tempo. Depois de tudo isto que nós conversámos aqui neste serão, o que é que acha que nós podemos fazer diferente para acelerarmos esta transição para a denominada agricultura sustentável? Bom, a intensificação sustentável da agricultura é uma necessidade evidente. Temos que alimentar uma população crescente e temos que reduzir a destruição de biodiversidade global que o homem já promoveu. Esta intensificação sustentável vai depender de uma série de variáveis, mas no centro está efetivamente a melhoria do solo. E a melhoria do solo é fundamentalmente a melhoria do seu teor de matéria orgânica. Os adubos não são alimento do solo, os adubos são alimento das plantas. O alimento do solo é o carbono. Do ponto de vista conceptual, é muito simples resolver o problema. Se eu quero aumentar o teor de carbono no solo, tenho que reduzir as perdas e tenho que aumentar os ganhos. O problema depois é como é que concretizo dentro do sistema agrícola estratégias que me permitam reduzir as perdas e estratégias que me permitam aumentar os ganhos de carbono. Nesta estratégia, nós não podemos, por posições dogmáticas, retirar ao agricultor todas as soluções possíveis que podem contribuir para a solução do problema. Estou aqui, nomeadamente, a referir a questão de que temos constantemente esta polémica na sociedade, se devem retirar pesticidas aumentando as ações mecânicas ou reduzir as ações mecânicas e introduzir pesticidas. Isto é uma questão que tem de ser resolvida caso a caso, local a local, porque as condições são muito variáveis e as decisões têm de ser tomadas em cada local, mas nós não nos podemos dar ao luxo de retirar instrumentos de solução para solucionar um problema que é tão difícil e tão premente fazê-lo. A questão central, no meio disto tudo,
é o problema do conhecimento, forçosamente. E é particularmente grave em Portugal. Nós, em Portugal, estamos completamente a destruir a investigação agrária existente. Existe residualmente, os poucos que ainda existem estão a atingir a idade da reforma, no sistema não está a entrar gente nova, a gente nova que está a entrar dentro do sistema já não são agrónomos, são os biólogos, são os tais indivíduos que transformam o campo de cultura numa placa de Petri, e é evidente que numa placa de Petri eu não posso nunca estudar a complexidade do sistema agrícola. Mas o sistema de incentivo à investigação que nós temos em Portugal está a transformar toda a investigação agrária em investigação de laboratório, em investigação de placa de Petri. E isto é aterrador a um futuro muito próximo. Eu temo que dentro de 10, 20 anos nós praticamente deixamos de ter investigação verdadeiramente agrícola em Portugal. Temos investigação biológica que tem alguma relação longínqua com questões agrícolas. E esta questão é muito importante e não está a ser acautelada. Professor, muito obrigado. Eu tenho aqui um pedido especial do professor Eugénio Sequeira para ainda intervir antes do final desta conferência, que naturalmente não poderia deixar de não aceder. Portanto, professor, queira reforçar aquilo que acabou de ser dito. É necessário aumentar a investigação. É necessário aumentar e fazer com que os cientistas tenham um apoio. Não é possível que o departamento, um dos 20 melhores laboratórios europeus, que era aquele onde eu trabalhava, neste momento já tenha desaparecido. Não é possível termos um departamento de solos, sobre solos, que não abranja a matéria orgânica e não há agora em Portugal nenhuma estação que faça investigação integrada, não há institutos para fazer isso, nem há espaço para fazer. Isso não pode continuar. Eu já estou velho, já passei há 20 anos a ideal de reforma, mas continuo a trabalhar e faz-me pena que o trabalho se perca. E queria agradecer o facto de me permitirem falar mais um bocadinho e dizer que estou muito de acordo com o que se disse hoje aqui, em especial o Mário, que acompanha o trabalho há muito tempo, e era preciso que os sistemas agrícolas sejam integrados e que não sejam cada vez mais especializados. É fundamental verificar o que é que se está a passar com os vários sistemas agrícolas e, do ponto de vista político, como é que essas políticas agrícolas estão a causar, o que é que elas estão a causar em Portugal. É muito importante porque na nossa sobrevivência e o nosso mundo depende disso. Deixo um agradecimento a todos e gostei muito de participar. Oh, professor, nós é que gostamos muito de o ter connosco. Gostamos muito deste momento que passamos aqui juntos. Agradeço o contributo de todos. Desta conversa resulta também a necessidade de continuarmos a conversar, de continuarmos a procurar as melhorias que são necessárias neste grande desafio que caiu nas mãos da nossa geração em todas estas áreas que contribuem para o problema da crise climática. Todos nós encontramos aquilo que é o mais importante, que são as respostas. Dizer a todos, agradecer a presença de todos também que nos acompanharam a partir de casa. Nós todas as semanas vamos fazer conferências digitais. Na próxima semana nós teremos uma conferência também sobre um tema muito importante para este problema das alterações climáticas, que é a nossa água. Será na próxima quarta-feira, dia 13 de maio. Depois, no dia 20 de maio, falaremos sobre a poluição do ar e saúde pública. Depois, no dia 27 de maio, sobre florestas e no dia 3 de junho, sobre transição energética e por aí fora. Portanto, todos que nos quiserem acompanhar, a partir das 21 horas de quarta-feira, nós estaremos aqui com a presença de pessoas de todos os países de língua portuguesa, neste abraço fraterno que fazemos no fórum, deixando um repto a todos. O fórum é um movimento aberto, dinâmico, ultrapassamos já os 500 membros de todos os países da CPLP, portanto, quem quiser
se juntar a nós, às nossas equipas nacionais que estão a desenvolver também projetos em cada país, se possa juntar através do nosso site energiaeclima.org. E, portanto, mais uma vez, obrigado. Não se esqueçam de fazer um gosto na nossa página e de partilhar as nossas conferências para que possam chegar, para que a mensagem possa chegar a mais gente. Um bom resto de semana para todos. Muito obrigado de coração e que o futuro seja mesmo um futuro da agricultura, mas e de economia mais sustentável. Obrigado a todos e uma boa noite.